E aí, galera, tudo bem com vocês? Galerinha, voltando aqui, professor Walter na área, para nós continuarmos nossa leitura da Cartomante. Legal? Vamos lá, galera. Estão animados aí com a leitura? O que vai acontecer com o Camilo? E aí, o Vilela vai fazer o quê? Você não procurou na internet não, né? Pelo amor de Deus, não vai procurar aí não. Vamos acompanhar aqui. Depois, se você quiser fazer a leitura integral do texto, eu vou mandar para vocês. Legal? Se tiver qualquer dúvida, galera, pode mandar no WhatsApp, tá bom? Assim que possível, eu vou respondendo para vocês. Beleza? Galera, vamos lá então. Ó, continuamos. O Camilo estava pensando lá, de minuto em minuto, na carta que ele recebeu, na carta anônima, né? Até então ele não sabe. Aliás, na carta que ele recebeu do Vilela, né? Que o Vilela falou: vem, já vem logo à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Então vamos lá. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Ó, o Camilo tá com medo, tá? Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca, para entrar num tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Pergunto a vocês, galera, o que é um tilbury? Vocês devem ter pensado isso agora, na hora que eu li, não é? Tilbury é como se fosse aquelas carroças, aquelas charretes antigas, né? É um veículo de tração animal que é puxada por um cavalo, enfim, que levavam as pessoas nessa época. Pensem que nós estamos tratando de 1884, né? Nós estamos tratando de um tempo muito antigo no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Tá? O pensamento dele vinha aqui entre aspas, tá? Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a intestar com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das palavras. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Galera, pergunto a vocês, por que destino aqui está com letra maiúscula? Por que? Opa, até enrolei aqui. Por que está com esse D maiúsculo? Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Ó, Camilo, ele pensou, já que aconteceu tudo isso, teve um acidente lá, ficou parado o trânsito, e aí ele olhou e viu a casa da cartomante, não custava nada. E ele queria acreditar na lição das cartas. Olha que interessante. Ele queria acreditar na lição das cartas por quê? Porque ele não queria ter um incômodo com o Vilela. Ele queria saber o que iria acontecer. Não é? Então vamos lá. Camilo. Ah, só quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, não é? Então nós temos um narrador aqui e depois vocês vão pensar nisso também. Ele é um narrador em terceira pessoa. Já estou dando a dica para vocês, já estou falando a verdade para vocês. Por que eu sei que ele é em terceira pessoa? Ele está narrando a história de fora. Ele não participa da história. Não é o Camilo que está narrando a história, não é a Rita que está narrando a história e nem é propriamente o Vilela. Quem está narrando a história? Eu não sei, alguém que observa de fora. Mas esse narrador, eu falei observa no sentido geral, mas ele é um narrador observador ou onisciente? Por que eu sei disso? Baseado em quê? Né? Ele sabe o pensamento das personagens? Olha aqui, ó. Olha esse indício aqui, ó. Pensou ele. Perceberam esse indício, galera? Ei, não estou conseguindo apertar aqui, ó. Ó, pensou ele. Qual é o tipo de narrador que sabe o pensamento das personagens? Deu para entender? Então pensem aí. Camilo, vamos continuar então. Camilo reclinou-se no Tilbury, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outros tempos. De outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas.
Lembrem-se que no início ele não acreditava em nada, ele falava. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora, empurra, vá, vá. Daí a pouco, estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe a orelhas, e as palavras da carta. Vem, já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Eu coloquei do que sonha a nossa filosofia, né? Como está em Hamlet. Que perdia ele se deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. Olha que interessante a descrição do lugar. Antes aumentava do que destruía o prestígio da cartomante. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu a gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Galera, o terceiro ignorava tudo. O Vilela não sabia de nada, segundo a cartomante. Deu para compreender? Então vamos continuar. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou a gaveta.
A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando-a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de repente, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria Sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Galera, olha aqui, ó. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Como assim um ar particular? Como assim? Vão pensando aí, tá? Passas custam dinheiro, disse ele, afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Ponha o chapéu. E agora? Agora ele vai tranquilo, galera? Ele vai sossegado, né, para casa do Vilela. Consultou a cartomante, ela havia falado para a Rita anteriormente, lá no início do nosso texto, que não era para ela ficar preocupada com nada, né? E agora ele coloca o chapéu e decididamente vai embora. Não é isso? Vamos lá então? Não vamos. Galera, já deu tempo, vamos parar por aqui e a gente continua na próxima aula. Um grande abraço, valeu, fui!